Né? Estamos de volta, vamos fazer mais uma aplicação de inteligência artificial com Python, né? Dessa vez utilizando redes neurais artificiais. Essa é a aula número 15, vamos lá? Muito bem, então como é que nós então implementamos uma rede neural artificial? Vamos lá. As redes neurais artificiais, só para a gente recapitular, né? A ideia básica delas é imitar o sistema neural, né, o nosso cérebro, no processo de aprendizagem. Basicamente, ela é inspirada em redes neurais biológicas, é muito parecido, né, um neurônio artificial com um neurônio biológico, natural, e recentemente, com o aumento do poder computacional, existe então passou, né, a ter viabilidade de utilização das RNAs e principalmente com a disseminação do deep learning, né, as redes neurais artificiais ganharam um peso imenso. As redes neurais artificiais, elas são então baseadas, né, na imitação, no processamento das informações. Ela tenta então, vamos falar assim, simular como se dá, ou como ocorre o processamento no nosso cérebro, né, na nossa rede neural. E a unidade básica de processamento dessas informações é o neurônio. Então aqui a gente está vendo em cima, né, um neurônio básico aqui, aonde eu tenho desse lado aqui os dendritos, né, aqui a soma, ou seja, o corpo celular, e aqui, né, as ramificações do axônio, né? Então, se a gente fosse baseado, né, na teoria da informação e identificarmos cada uma dessas partes aqui, nós teríamos então as entradas de dados aqui por meio dos dendritos. Aí o processamento ocorre dentro do corpo celular, da soma, e efetivamente as saídas ocorrem por meio dos axônios, né? Então eles basicamente enviam dados, né, para todas as saídas, não para uma em específico. E se a gente olhar como é que basicamente se dá essa ligação entre um neurônio e outro, ou seja, entre um axônio e um dendrito aqui, a gente pode perceber aqui nessa figura aumentada, eles não encostam, né, um no outro, e existe a transmissão aqui, então, a transferência, basicamente, de cargas, né, de neurotransmissores aqui, de um para o outro, né? Então é basicamente assim, as substâncias químicas então são lançadas, e essa ligação aqui chama-se sinapse, né? Lançadas das sinapses e entram, né, pelos dendritos, então vão entrar aqui pelos dendritos, aumentando ou baixando o potencial elétrico do corpo celular, ou seja, da célula que está recebendo isso. E esse aumento ou diminuição, basicamente a gente vai trabalhar como uns pesos. Então, o corpo celular, né, a soma, vai processar isso e de acordo com esse potencial elétrico, né, ela vai então ativar ou não uma determinada função, que a gente chama de função de ativação. Então, de acordo com esse potencial, com essas condições, ele vai então ou disparar ou não disparar saídas, ou seja, determinadas cargas para os axônios, ok? Então, basicamente é assim que funciona a nossa rede neural e é assim que nós fazemos esse mapeamento para os neurônios artificiais. Um exemplo então de neurônio artificial que foi bolado lá pelo Macaulay e Pitts em 1953, depois em 58 o Frank Rosenblatt, né, ele criou, né, com esses neurônios uma rede de neural, né, simples, chamada de perceptron, ok? Então a ideia aqui é simples, então eu tenho as entradas aqui, que são
os sinais que vêm de outros axiônios, ou seja, que vem a informação que vem, ela entra, então ela vai ganhar, cada uma das entradas vai ganhar um peso, ok? A multiplicação, então, dessa entrada com o peso, a somatória dessas multiplicações vai basicamente me dar essa somatória aqui que eu vejo aqui, né, que a gente consegue ver aqui, e de acordo com esse limiar de ativação, então eu vou colocar um limiar de ativação, que vai ser minha função de ativação. Se der acima, ou seja, acima desse limiar, eu vou ativar, se der abaixo, eu não vou ativar, ok? Então o y aqui é o resultado, é 1 ou 0, ativado ou não ativado, sempre vai ser dessa forma, ou é ou não é. Existem várias funções de ativação, né? Desde as mais simples, né, da função identidade, até funções mais complexas, como arco tangente, né, a inversão do quadrado e assim por diante, né? A gente vai trabalhar, só para a gente entender como é o processo, pela binary step, ou seja, step function simples aqui. Função então de ativação, uma step function simples, né? Ela vai então acontecer dessa forma. Então eu tenho as entradas, aqui eu estou simulando aqui algumas entradas, né? 1, 7, 5, valores aleatórios. Estou associando a cada uma dessas entradas aqui um peso. A primeira entrada eu estou associando 8, a segunda 1.1, a terceira é 0, né? Um peso 0. Venho aqui então, vou fazer então a somatória e de acordo com essa step function, ou seja, esse limiar que eu vou estabelecer, isso vai ser então ativado ou não. Então no caso aqui a somatória, né, da multiplicação das entradas pelos pesos, e aí então eu tenho o resultado, né, de acordo com essa entrada e com os pesos aqui estabelecidos. E a minha step function aqui, no caso, vai ser assim, o seguinte: se for maior do que 0, ele ativa. Se for menor, ele não ativa, né? Então, basicamente, aqui, será que ela vai ativar ou não? Então, fazendo essa conta aqui, fazendo então essa conta, né? Vou pegar aqui uma caneta para a gente rabiscar um pouquinho aqui, né? Então, aqui o resultado vai ser o quê? 1 vezes 0,8 dá 0,8, certo? Mais 0,7, a segunda aqui, mais 0, né? Mais 0. Somando tudo isso aqui, então, soma vai ser igual a 1,5. Se a nossa função, então, se for maior que 0, né? O valor aqui, então, resultante é maior que 0, então ela vai ativar, ok? Vamos fazer, então, a implementação aqui, né, dessa função. Então, pegando lá vamos chamar aqui o PyCharm, né? Então, vejam, eu vou ter, então, como entradas 1, 7 e o 5, e como pesos, né, correspondente a cada uma dessas entradas, 0,8, 0,1 e 0, ok? Vou definir aqui então uma função que vai então somar. Ela pega essas entradas e vai pegando elemento por elemento, e os pesos também, né, entradas e pesos, vai pegando elemento a elemento, vai multiplicando e somando. Então como que eu faço isso? Olha lá. Faço um looping, né, onde eu vou pegando cada um desses elementos e multiplicando pelo outro. E a cada uma dessas rodadas eu somo a S que eu inicializo como 0, ok? No final, então, eu retorno essa soma, ok? Então, inicializo aqui, né, os elementos. Então, a minha step function vai receber essa soma. Se a soma for maior que 1, então ela vai retornar 1, senão ela vai retornar 0. Ok? Vamos ver como que isso funciona. Vamos ver se isso funciona lá. Tá aqui então a nossa step function implementada, as entradas, tudo mais. Vamos rodar.
E temos aqui então o resultado 1, então ela ativou, ok? Muito bem. Agora vamos tornar essa função aqui um pouquinho melhor, tá? Vamos utilizar funções específicas, né, de processamento da informação. Porque uma coisa é você ter 3 elementos, ou seja, um array pequenininho assim, né? Poderia ser até centenas de valores, etc. A outra coisa é você trabalhando com bases de dados com milhares e milhares, às vezes milhões, às vezes bilhões de dados. Então, o processamento, né, se executado com um for ou alguma coisa assim, vai demorar muito tempo. Então, a rede neural vai se tornar muito lenta. Então, o apropriado é a gente utilizar funções de processamento de informação pesado, né, específicas, e aí a gente vai utilizar então a NumPy. Então está aqui, ó, eu estou importando a NumPy, que é processamento numérico, e aí eu vou só fazer algumas adequações. As entradas, então, ele vai ser então um array da NumPy, né, então as duas entradas aqui, e eu vou utilizar uma função da NumPy também, que vai calcular, então é um método, né, associado a um array, que vai fazer o que? O cálculo do produto escalar, ok? Muito bem. Então ele faz o produto escalar, né, desse peso pelas entradas. Então ele deve funcionar exatamente como isso aqui. Vamos ver lá. Esse aqui, né, então a gente alterou aqui, fizemos as alterações. Run. 11. Tá aqui. Resultado, então, 1, ok? Como nós queríamos ali, ou como efetivamente estava programado, ok? Apenas uma questão, né? Caso de algum problema, você vai ter que importar aqui, ou seja, via pip, né, instalar a NumPy. Né? Como que eu faço isso? Né? Você pode fazer por aqui mesmo, ó, rodando o terminal, ok? Você pode então, por exemplo, aqui no caso está instalado. Então eu posso desinstalar, tá? Pip uninstall, aqui. Opa, errei aqui. Uninstall. Então eu estou desinstalando, né? Então agora se eu tentar executar isso, deve dar erro. Está aqui, ó. Ele não encontrou a função NumPy, ela não conseguiu importar. Então vamos então agora fazer a instalação. Então vamos instalar pip install em NumPy. Ele vai instalar, então, nessa área específica, veja que a gente está usando um ambiente virtual, né? Ele vai instalar exatamente nesse ambiente virtual. Pronto, instalou. Agora a gente pode executar o nosso código, né? Então agora deve rodar. Está aqui, então ele fez já o processamento e o resultado deu 0. Dando continuidade, então vamos ver um outro exemplo, por exemplo, uma classificação, né? É muito utilizado, né, a utilização de redes neurais para fazer classificações. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho dois tipos de informações sobre um determinado parafuso, né? X1 é uma entrada que vai me dar o comprimento e X2 o diâmetro desse parafuso. E aí eu vou ter que classificá-lo, né, em duas classes, né, o A e B. Então, dado essas duas entradas para uma rede neural, ok? Vou ter uma função de ativação e ele vai ter que me dar a resposta. Se ele me der a resposta 0, eu vou classificá-lo como grupo A. Se me dar a resposta 1, eu classifico como o B, tá? Então vamos lá. Aqui então nós teríamos, por exemplo, a entrada 1 e 2. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu entraria com o valor 4,
né, do comprimento desse parafuso, e 3 neste outro parâmetro aqui, que é o diâmetro do parafuso. E aqui eu teria os pesos correspondentes. Faria a multiplicação aqui, né, com ativação, e os resultados, então, poderiam então ser visualizados, definidos aqui. Então, fazendo a multiplicação aqui, esse determinado parafuso seria classificado como, né? Vai depender então dessa função de ativação, né? Então, por exemplo, aqui nós teríamos, só para fazer a conta mais rápida aqui, né? Pegar uma calculadora aqui. Então, nós teríamos aqui, ó, 4, né, vezes 0,21 daria 0,84, ok? Mais, vou pegar de novo a calculadora aqui. Três vezes 0,22 igual 0,66. Então aqui daria 0,66, ok? Muito bem. Somando as duas aqui, mais 0,84, então nós teríamos 1,5. Então, se a função de ativação for, o limiar, né, da função de ativação for 1, né, nós teríamos então aqui a classificação deste parafuso aqui, no caso, como sendo da classe B, né? Se os valores aqui forem divergentes, né, nós teríamos então outros valores aqui resultantes, podendo então ser menores que 1, e uma vez que são menores que 1, aí o diâmetro, basicamente deles, o diâmetro e o comprimento, os classificariam na classe A, ok? Um outro exemplo, por exemplo, né, seria a possibilidade de implementação do operador E, né, por meio de uma rede neural, aonde eu teria as entradas, né, x1 e x2, e eu teria aqui o resultado. Então, poderia implementar aqui, ó. Então, x1 e x2, 0 e 0, né? Aí eu tenho uma step function aqui, que vai me dar um determinado limiar. Então, se for acima de 1, né, o resultado é 1, se for abaixo, 0, né? E assim eu defino, né, fazendo aqui as contas, né, o que vai acontecer? Esse resultado, então, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, então aqui vai dar 0, né? O resultado aqui 0 também. Aqui 0 vezes 0, 0, ou seja, tudo vai dar 0. Muito bem, se a gente observar isso, né, com o que deveria ser dado, vai estar errado, né? Então, como que a gente define isso? Então, aqui, ó, deveria ter dado 0, deu 0, deu 0. Aqui, o resultado deu 0. Aqui, o resultado deu 0, e aqui o resultado deu 0. Muito bem. Então, a gente poderia classificar aqui, dado, né, esses valores, esses pesos correspondentes aqui, e as entradas, e a step function respectiva, a gente poderia dizer o seguinte, que essa rede neural aqui, ela teve, né, 75% de acerto. Ela só errou, de 4 resultados, ela só errou 1, né, onde aqui, ó, é o erro aqui que deveria ter dado 1. Muito bem. Então, a gente poderia fazer o quê? Treinar essa rede neural para que o resultado fosse satisfatório, né? Apenas para a gente entender, né, como que isso aqui poderia ser ativado, se a gente substituir esse valor aqui por 0,5, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, ó, 0,5, e agora se eu fizer as multiplicações, aqui ainda continua dando 0, né? Aqui, ó, 1 vezes 0,5 dá
1 vezes 0,5 dá 1,5 vezes 0, deu 0 aqui de novo, olha lá. Aqui, 0 também, e aqui, olha só, 1,5 e 1,5, então aqui eu vou ter então um resultado, né, maior que 0, né? Então esse resultado aqui vai me dar um maior que 0, né? Consequentemente, o final aqui vai ser 1. Então eu tenho agora aqui uma função, né, de ativação adequada, com seus pesos adequados, ou seja, essa rede neural está satisfazendo, né, a operação E, ou seja, ela está dando resultados compatíveis com o resultado que deveria ser dado. Então o erro dela aqui é 0. Muito bem. Mas voltando àquela situação onde o erro acontece, o que a gente pode fazer, né? Então, só para a gente entender a implementação desse modelo aqui rapidamente, né? Então aqui eu tenho um vetor de entrada, que é 0 e 1, e tenho os pesos correspondentes, ok? Faço então o produto escalar dessas multiplicações, e o resultado final vai dar, né, com 0,5 aqui nos pesos, vai me dar 1, então vai ativar. Se eu alterasse aqui para 0 e 0, ele daria 0, ok? Muito bem. Como é que eu faço, né, dado um determinado número aleatório ali do valor do peso, para chegar a um valor? Como é que eu faço então para treinar uma rede neural? Então eu faço o seguinte, olha só, enquanto o erro for diferente de 0, ou seja, quando o erro for igual a 0, ou seja, não houver erro na minha rede neural, a rede neural está correta. Se tiver erro, o que eu faço? Para cada registro, eu vou calcular então a saída com os pesos atuais, vou comparar a saída esperada com a saída calculada, somando o erro, e para cada peso da rede, eu vou recalcular então aquele peso da seguinte forma, lá, vou fazer peso menos peso anterior, envolvendo uma coisa chamada de taxa de aprendizagem. Taxa de aprendizagem aqui vai ser então basicamente um valor que eu vou estabelecer 0,1, 0,5, 0,001, para que de tempos em tempos então eu tenha uma alteração no peso específico, para que exista então alguma mudança e eu consiga buscar um limiar adequado para minha função. Então é assim que eu faço a variação do peso. Se eu tiver uma taxa de aprendizagem muito pequena, então eu vou demorar mais tempo para chegar no meu resultado. Se eu tiver uma taxa de aprendizagem maior, pode ser que, primeiro, eu não consiga atingir o meu objetivo, né? Ou eu atinja rapidamente. Então, o estabelecimento dessa taxa de aprendizagem vai ser fundamental para que exista, então, um tempo, né, adequado de aprendizagem, um tempo adequado de treinamento da rede neural. Vamos fazer a implementação disso, né? Então, eu tenho lá as entradas, né, dessa rede, então 00, 01, 101, né, que basicamente são os 4 elementos, e aí basicamente as saídas devem ser essas aqui, ó. Então se for 00 vai dar 0, 01, 0, 10, 0, e se for 11, aí o resultado é 1. Então eu tenho a saída adequada e tenho basicamente as entradas possíveis, né? Então agora eu vou tentar estabelecer qual é o peso aqui por meio de treinamento. Então eu tenho aqui os pesos iniciais, né? A gente vai começar com 0, 0, e vou estabelecer aqui uma taxa de aprendizagem, então ela vai variar de 0,1 a 0,1, ok? Muito bem. Tem aqui a minha step function ainda, né? Se for maior que 1, ela vai retornar 1, caso contrário 0. E aqui é basicamente como que eu faço esse cálculo, né? Ou seja, para calcular a minha step function aqui, né? A somatória aqui. Então ele vai fazer a somatória
do peso vezes a entrada. Muito bem. Aqui então está a nossa função, que efetivamente de treinamento, que é o foco agora. O que eu vou fazer? Enquanto eu vou entrar aqui nesse looping, quando o erro total não for igual a zero. Quando for igual a zero, não tem por que treinar, ok? Então eu vou ficar nesse looping até que não existam mais erros, ok? Vou falar aqui, então não tem erro, mas e aí para calcular? Quando eu calculo e tem, aí então basicamente o meu erro vai ser recalculado aqui, então vai ser atribuído internamente. E aí eu faço o quê? Eu percorro todos os meus elementos, fazendo o cálculo e identificando a diferença entre a saída que foi calculada e a saída esperada. E faço então o novo cálculo de pesos utilizando a taxa de aprendizagem multiplicado pelas entradas e pelo erro que eu acabei de encontrar. E isso então eu vou atualizando e mostrando aqui o peso atualizado e o total de erros que eu estou encontrando. E eu vou nesse looping aqui até que eu não consiga encontrar erros, ou seja, eu consiga atingir a minha meta, que é basicamente ter saídas compatíveis com essa que eu determinei aqui. E aí, basicamente os meus erros, meus pesos vão estar atualizados, ok? Então vamos fazer a execução disso aqui, vamos ver o que acontece. Vamos chamar aqui. Então, está aqui, basicamente eu digitei aquela parte lá, e vamos executar, run 3. Então aqui, ele executou, então ele começou aqui, com 0, 0, peso atualizado, aí ele atualizou em um determinado local onde houve o erro, então houve um erro, e ele atualizou os pesos lá para 0,1, aí, uma vez que ele atualizou, ainda teve erro aqui, mais um erro, atualizou outro erro, até que chegou em 0,5, onde o total de erros foi 0. Então, o resultado final deu esse aqui, 0001, que é basicamente o que nós queríamos. E o peso de saída 0,5, como nós demonstramos lá anteriormente, ok? Bem, é isso, Então, fica aí uma frase final para vocês, O limite é imposto por nós mesmos, seja infinito em seus pensamentos, assim você basicamente vai reduzir ao máximo esse limite, ok? Bons estudos, nos vemos mais tarde.